Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Na Dose Certa. Eu sou a Maria Fernanda Bueno, aluna do 2º período de Medicina. E eu sou a Rafaela Amaral, também sou do 2º ano de Medicina. Hoje a gente está aqui com o Dr. James, a gente vai falar sobre automedicação entre jovens, que é um tema que está muito em moda, né, doutor? Se o senhor quiser se apresentar. Bom, meu nome é James, eu sou psiquiatra, né? Estou pós-graduando em psiquiatria infantil e autismo e doutorando também em psicologia na Universidade de Buenos Aires. Estou aqui à disposição para ajudá-los no que for preciso. Bom, doutor, para começar a nossa conversa, o que de fato é automedicação? A automedicação é quando a pessoa faz um uso abusivo de qualquer tipo de medicação sem uma orientação e sem o acompanhamento de um especialista. Isso é muito comum às pessoas que querem privar de ir num especialista ou mesmo até num postinho de saúde e recorre a alguma vizinha que tomou uma medicação, que estava sentindo alguma dor na hora e para ela foi bom e ela faz uso também dessa medicação. Então é o uso abusivo da medicação sem uma orientação de um especialista. É o uso abusivo, então, porque, Isso. por exemplo, às vezes quando a gente está com muita dor e, assim, a gente recorre a medicamentos que a gente tem em casa mesmo. Isso é um processo de automedicação ou não? Sim. Essa dor teria que ser muito bem investigada. Vou dar um exemplo para vocês. O que é muito comum é ser medicado para cefaleia. Existem hoje mais ou menos em torno de 900 causas de cefaleia. Quando você faz uma automedicação, você está mascarando alguma doença que está causando essa cefaleia. Pode ser um tumor, uma meningite, uma crise hipertensiva, uma sinusite. Então tem que ser avaliada e investigada o motivo dessa cefaleia. Dentre muitos casos, vamos supor, um dos medicamentos mais utilizados hoje é os antitérmicos, antigripais, que o pessoal faz uso abusivo, antialérgicos, anti-inflamatórios. Então isso causa acarretando prejuízo para a saúde do próprio paciente. E o senhor acha que ela é sempre contraindicada? Sempre. Sempre. Não tem nenhum caso que ela não seja favorável assim, para o paciente. É muito difícil a gente falar sobre a medicação para ser usada naquele momento. Às vezes a criança está com uma febre de 39 graus e ela tem a tendência a ter crise convulsiva. Então aí tem que fazer uso da medicação para abaixar a febre naquele momento até chegar a um especialista para avaliá-la certinho. E existem alguns fatores assim que possam favorecer o abuso da automedicação ou da automedicação em si? Tem. Às vezes os pacientes não procuram um serviço especializado ou um postinho de saúde ou até mesmo a UPA devido ao excesso de pacientes que tem nesse local, devido à demora em atendimento. Às vezes o paciente não tem dinheiro para pagar uma consulta. Às vezes eles recorrem às farmácias que têm o uso abusivo também de medicações à disposição de cada paciente e os farmacêuticos acabam medicando. Às vezes o paciente está com uma tosse e tem que deixar o paciente tossir às vezes para eliminar um catarro e o paciente, ou o farmacêutico ou qualquer um vai lá e prescreve um antitussígeno. É que às vezes em muitos momentos, assim, o primeiro lugar que a gente vai quando apresenta por exemplo, algum sinal de gripe, algum sinal de dor de cabeça, por exemplo, o primeiro lugar que muitas pessoas vão é a farmácia, né? Me dá tal remédio, ou olha no Google, que é Sim. muito... É muito comum hoje, tem o Dr. Google, né? Que a pessoa descreve lá os sintomas e já dá qual é a medicação. Então, que é errado também. Total. Vocês estão na formação, então você já tem que se prevendo que isso vai acontecer na carreira de vocês. E quais são os riscos que o senhor acha que isso causa? Um dos principais riscos? Intoxicação, alergias, diarreia, náusea, vômito, sonolência. Às vezes o paciente toma um antihistamínico para alergia, por exemplo, dá uma sonolência, ele está dirigindo, dorme no volante, às vezes faz uso de abusivo de um antibiótico, pode dar diarreia, náusea, vômito, algum quadro de intoxicação, dependendo ou uma dose excessiva, não é uma dose adequada, principalmente em crianças. E doutor, assim, a gente está vendo a presença agora, que a gente está nesse meio acadêmico, a gente vê muito o uso abusivo por exemplo, do remédio Ritalina, do Venvance. O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente o que são esses remédios, para que eles são indicados? Essas medicações hoje é a vedete do momento, eles são os psicotrópicos e eles são psicoestimulantes, eles atuam aumentando os neurotransmissores, a acetilcolina, a noradrenalina e a dopamina, principalmente a dopamina, que quando há um aumento da dopamina na região do córtex frontal, ela dá a sensação de aumenta a memória, a pessoa fica mais concentrada, melhor o foco, melhor o rendimento e a produtividade dela no trabalho. Também ela pode aumentar em outras áreas do cérebro, como
a amígdala e a ínsula, quando ela tem um aumento da dopamina nesses lugares, ela pode causar a irritação, insônia, a pessoa pode ficar mais agressiva. Então, essas medicações têm que ser muito bem olhadas com qual a finalidade delas tomarem. Não o uso abusivo como está hoje. Elas são mais para atuar na mente, para melhorar a memória e a produção. Melhor produção dessas pessoas. E hoje em dia a gente vê muito essa automedicação, né, principalmente nesse meio que a gente vive, em período de prova, para hiperfoco. E isso pode causar muitos danos posteriormente para os pacientes, né? Não só pelo fato deles estarem fazendo uso da medicação, mas pelo fato de se automedicarem, né? Sim, quando eles têm um abuso, principalmente da Ritalina, que é a medicação mais comum hoje utilizada, eles querem melhorar a produção deles. Então, a Ritalina hoje ela é usada para 3 tipos de patologia. Em primeiro lugar é o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela melhora a parte cognitiva do paciente, quando bem diagnosticado. Por quê? Quando ela dá uma superdose nessa medicação ou indicada errada, ela pode dar quadro de agitação e irritabilidade, certo? Outra patologia que é muito usada é a narcolepsia, quando a pessoa tem sonolência excessiva, então ela deixa a pessoa mais acordada. E o quadro depressivo. Então, a Ritalina ela pode ser usada nessas 3 patologias. Quando ela faz uso abusivo nessas medicações, o paciente pode ter mais quadro de irritabilidade, insônia, ter um déficit cognitivo. Por quê? Às vezes não é indicado para eles, no caso. Às vezes eles têm uma memória boa, uma concentração boa, só que eles querem melhorar. Eles querem sempre o mais. Então, eles sempre acabam causando prejuízos para eles. E, por exemplo, quando a pessoa não precisa desse medicamento, por exemplo, a pessoa não é diagnosticada com um caso de um quadro de TDAH, por exemplo. Esses medicamentos tomados, mesmo assim, mesmo não sendo diagnosticados, quais são os principais riscos que essa pessoa pode acabar tendo, assim? Pode realmente afetar a parte cognitiva dela? Como que funciona? Pode dar a parte de dependência, porque ela atua também na parte no bem-estar e no prazer, nas áreas. Então, a paciente fica, como se diz aí, voando baixo, produzindo muito. Então, ele fala assim, eu quero mais, eu quero mais. Normalmente, em bula, é até 60 miligramas. Eu, particularmente, nunca passei de 30 miligramas. A dose que a gente usa é 10 miligramas. Eu sempre começo com meio comprimido 2 vezes ao dia e vou avaliando o paciente. Por quê? Dose abusiva pode dar ataque cardíaco no paciente, ele pode ter aumento de sudorese, o cara pode ter um mal-estar, ele pode ter até mesmo quadro de insônia, irritabilidade, o cara entra num surto, se ele tiver tendência a doenças psicóticas, ele entra num surto. Sério? Até a tendência de suicídio, se ele tiver um aumento de dose, uma superdose. Então é muito perigoso essas doses. Nossa, eu não sabia que podia entrar num quadro talvez de suicídio, Pode. assim. Quando a pessoa tem mais tendência à esquizofrenia ou transtorno bipolar, principalmente na bipolaridade, já pode entrar na fase maníaca, que é a parte de irritabilidade, agitação, agressividade. Então, desencadeia. A outra droga que você tinha citado é o Venvance. O Venvance também é uma droga, junto com a Ritalina, usada para o TDAH, só que o Venvance também é usado para compulsão alimentar. Sim. Por quê? O Venvance atua na área de prazer e recompensa, que vai tirar aquela vontade de fazer uso de alimentos mais gordurosos. Então, inibe a alimentação. Isso causa perda de apetite. Causando outros transtornos também, né? Posteriormente. E, assim, eu acho que é muito provavelmente, mas o uso excessivo dessas drogas, como o senhor disse, entre os estudantes, entre os jovens, é por conta desse hiperfoco que a Rafa falou, porque ficam mais concentradas, ou por essa necessidade, né? Talvez daqui que ele falou de estar voando baixo, como o senhor citou, assim, qual que o senhor acha mais provável? Porque hoje tem sempre, principalmente os pais hoje, querem sempre que os filhos sejam os melhores. Então eles sempre, por exemplo, segunda-feira chegou uma mãe para mim no consultório falando que o filho dela está com TDAH, que ele não tem concentração. Não é que o menino não tem concentração. Ele tem uma concentração, tem a memória, só que ele tem um rendimento no nível dos pacientes, lá dos alunos deles, dos colegas dele. Só que a mãe quer mais, quer que seja o primeiro, porque os pais eram os primeiros da turma. Então, eles querem nivelar o menino também. Esse é um outro fator. Então, o menino não tem indicação, não tem um diagnóstico de TDAH, só que a mãe quer que prescreve Ritalina, justamente para melhorar a produtividade dele, para ele ficar mais focado na escola. O rendimento. Não sei se vocês já perceberam,
O tempo de aula hoje é em torno de 45 a 50 minutos. Por quê? É o tempo da ação da dopamina na fenda sináptica. Porque sim. quando passa esse tempo de 45, 50 minutos, ocorre a diminuição da dopamina. O acadêmico começa a ficar mais disperso. Se ele está concentrado aqui na aula, passa o mosquito aqui do lado, ele percebe. Porque já está caindo o nível de dopamina. Por isso tem aquele intervalo de 5 a 10 minutos na troca de professor para repor a dopamina. Sim. E muitas pessoas chegam no seu consultório falando assim, ai, não tô conseguindo concentrar por muito tempo, tô com TDAH e querem a droga de qualquer jeito. Com esse tipo de queixa, e às vezes não é o diagnóstico, né, correto. Muito. Isso é a queixa principal no nosso consultório, quando tem falta de memória. Só que na minha anamnese, eu sempre pergunto para o paciente, como que está o teu sono? Você está dormindo? Não está? Porque às vezes o paciente está tendo quadros de insônia e isso causa comprometimento cognitivo. A parte, o álcool, como está o consumo de álcool? Está em uso abusivo? Também dá problema cognitivo. Atividade física. Faz atividade física? Como é que está o meio de convivência familiar? É só briga? Ou não? É um meio harmônico? Então, tudo isso aí tem que ser investigado. Porque às vezes ele faz uso abusivo de bebida alcoólica e queixa de diminuição da atenção e memória e o problema tem que parar de beber. São fatores externos, né? Não... Justamente. E essas drogas podem afetar o sono das pessoas? Pode. Diretamente. E uso abusivo pode. E quando estão usando, assim, prescrito, não afetam? Então, sendo Podem bem afetar. indicado, não. Porque a Ritalina, o tempo de ação dela é de 3 a 5 horas. Ela começa a fazer efeito em torno de 20 a 30 minutos depois. Já o Venvance dura de 10 a 12 horas. Porque o metabolismo dele demora de 1 a 2 horas para começar a fazer efeito. Então, quanto mais tarde a paciente às vezes tomar essas drogas, pode afetar o sono. Então, normalmente eu sempre pergunto para o paciente, qual que é o melhor horário que você tem que ficar focado? O meu problema é de manhã, então eu dou de manhã. Meu problema é à tarde, eu preciso focar à tarde. Então, você sempre dá às vezes meio comprimido de manhã e meio depois do almoço, ou até já começa com um depois do almoço. E o senhor acha que o principal motivo dessas drogas estarem mais populares entre os estudantes acadêmicos essa expectativa dos pais? Ou o senhor acha que tem algum fator externo? Seja um caminho mais fácil para o estudo? Ou algum... Pode ser também por causa dos pais e também pela mídia. A mídia hoje, isso aí está sendo a vedete no momento, porque é altamente lucrativo para o meio farmacêutico, essas drogas. São drogas caras. Para vocês terem uma ideia, hoje uma Ritalina, a simples, custa em torno de 30 a 40 reais. O Venvance está custando em torno de 450, 500 reais. Nossa. E a mídia, às vezes, faz uma propaganda dessas drogas como a pílula da inteligência, fortalece seu cérebro. Então, e isso aumenta mais a incidência de querer essas drogas. Porque eu vou comprar para conseguir ter um melhor desempenho. Para concurso, provas, vestibulares. Agora, no final do ano vestibulares, o pessoal sempre pede. Pede muito, né? Tem um documentário na Netflix que chama Take Your Pills. Fala justamente sobre isso, sobre essas pessoas em busca de uma auto-performance incansável e que às vezes não existe, simplesmente não existe. E acabam se drogando e se viciando com essas drogas. Como que é esse processo de vício? Porque essas drogas causam o bem-estar do paciente. Atuam na parte cerebral do prazer e recompensa. Então, aumentam os níveis de dopamina, então ele sempre vai querer mais estar nesse bem-estar. É igual o uso de maconha ou cocaína. Dá o bem-estar para o paciente e falou, achei a minha praia, eu vou querer ficar nesse mundo. Compulsão também. Compulsão. Entendi. Sim. E, pode falar. Tem algum fator associado, assim, por exemplo, a pessoa ela já é compulsiva, por exemplo, tem uma compulsão alimentar. Ela tem essa predisposição, se ela começar a tomar esse remédio, por exemplo, o Venvance ou Ritalina, Tem pacientes que se não tiver bem indicado o uso do Venvance, eles podem apresentar uma piora dessa compulsão. Piora? Por que isso? Porque dá muito aumento dessa dopamina, então eles vão querer ter essa recompensa. Entendi. Para ganho de peso. Como se fosse uma recuperação pós-bariátrica. Justo. Que é o que mais acontece. Sim. Porque às vezes os pacientes, quando não é bem indicado uma bariátrica, eles se arrependem e depois vai querer entrar na compulsão para perder a bariátrica. E aí é necessário fazer em vez da automedicação, né, ou algum outro tipo de compulsão, é indicado fazer o uso de outros diagnóstico ou indicar novos medicamentos, mesmo que para quem não precisava antes, depois da bariátrica, é necessário. Porque às vezes o paciente entra em um transtorno de ansiedade, ele quer descontar na comida, para dar o bem-estar para ele. O álcool, como está sendo muito. A minha tese de doutorado é o uso de bebida alcoólica em paciente pós-bariátrico.
porque tinha aumentado muito. E o uso dessas drogas com bebidas alcoólicas? Quais são as consequências que gera? Às vezes, ou pode aumentar o efeito, Uhum. a pessoa fica mais agitada, tem pessoas que ficam mais tem uma irritabilidade. Eu já vi casos do paciente que fez uso do Venvance com álcool e ele entrou num surto psicótico. E o senhor acha que muitas vezes isso acontece propositalmente, a automedicação junto com o álcool? Sim, como porque às vezes a pessoa é muito tímida e ela quer se socializar mais. Quer se soltar, principalmente nessas festinhas. Pega nessas rave da vida aí, o uso abusivo é grande. Dessas medicações Sim. mesmo? Por quê? Eles conseguem no mercado negro. Eu ia falar sobre isso com o senhor, como que eles conseguem. No mercado negro, porque eles compram pela internet. Por quê? Existe uma vigilância que tem um controle nosso nas nossas receitas. Então, vamos supor, a minha receita amarela, eu tenho que ir na Secretaria de Saúde adquirir ela. Eu não mando fazer, porque tem uma numeração. Na internet, eles entram lá, digita, vê quem vende, entra em contato e o cara consegue. E vende. Entendi. É tipo uma venda de droga mesmo. E às vezes um preço até mais barato. E o senhor acha que essa automedicação, ela muitas vezes é causada por essa Dr. Google, é o que a gente mais vê, né? O senhor acha que esse filtro que pode ser criado na internet pelo Google ou pelas redes sociais, de não prescrever medicações ou não falar, eu tô com tais sintomas e colocar qual seria a medicação correta, o senhor acha que seria uma coisa eficaz, seria uma atitude, né, eficaz para os pacientes, esse filtro de não ter na internet o que... Pode ser. Sendo bem divulgado, poderia ser. Mas é igual a campanha quando você faz para de fumar. Ninguém dá valor. Porque o acesso é muito fácil. Mesmo tendo restrição, a pessoa ainda consegue. E mesmo, por exemplo, eu não sei como funciona, mas mesmo se aumentando o preço desses medicamentos, como o senhor citou, o Venvance está muito mais caro que a Ritalina, por exemplo. Aumentando o preço da Ritalina. Mesmo assim, teria esse uso abusivo que a gente está vendo hoje. Porque no mercado negro eles conseguem mais barato. Em farmácia, é um preço que tem que ser estipulado, tabelado. Mas no mercado negro, não. E o aumento de preço também é um problema, né? Para os pacientes que precisam. Sim. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que ela tomava o Venvance e falava, doutor, eu não aguento mais pagar o Venvance. R$400 a caixa. Eu troquei pela Ritalina simples. Só que eu pus mais doses. E ela tem um diagnóstico de TDAH. A Ritalina ela é mais forte que o Venvance? Não. Ela é mais... O tempo de ação dela é mais curto. Porém, ele pode ser usado mais vezes durante o dia. Só que quando a pessoa tem um déficit cognitivo, não é muito atento com relação ao horário, aí prescreve-se ou a Ritalina LA ou o Venvance, que o tempo de ação deles é maior. Entendi. Aí é uma tomada só. E o senhor acha que a Ritalina é uma medicação que tem mais efeito colateral que o Concerta e o Venvance? Que é o que falam, né? Ou não? Mesma coisa. Mesma coisa. Não tem muitos efeitos colaterais, diferença. Não. Por exemplo, as pessoas que tomam, sei lá, 2 de uma vez, assim, é mais perigoso entrar, por exemplo, em um vício, um surto psicótico, como o senhor falou, assim? Isso vai muito de paciente para paciente. Eu não posso garantir para você que o paciente em alta dose vai entrar no surto. Os que têm tendência a patologias psiquiátricas têm mais tendência a entrar nesses surtos. Entendi. Agora, as pessoas indicadas para um TDAH, para uma narcolepsia, não tem problema nenhum. Entendi. Eles passam bem e produzem até melhor. Sim. Porque tem estudos hoje que falam que pessoas que não têm nenhuma dessas patologias tomam a Ritalina. Melhora a concentração? Melhora. Mas existe um teto de melhora. Depois não avança mais teto. Já o pessoal, como tem o TDAH, como ele já tem um déficit cognitivo, você dando a Ritalina, ele vai melhorar. Ele vai produzir mais. Então, ele vai voar abaixo. Agora, o outro não. Porém, nesses estudos, só ficou estipulado uma dose. Não tem um estudo que fala com uns 30, 40 miligramas de Ritalina. Melhora para quem não tem patologia? Não sei. Mas as pessoas, por exemplo, precisam, como o senhor falou, que tem TDAH, algum tipo de distúrbio assim, elas não chegam nesse teto preto, assim, por exemplo, que o senhor falou. Para quem precisa? Para quem precisa. Chega. Porque ela está também? baixo, aí nós vamos subindo até ele atingir melhorar a produtividade. E nesse meio do caminho, o senhor vê muitas pessoas assim, cansei, vou tomar mais, assim, desse remédio para tentar melhorar a performance, e não era para tomar e acaba... Sim, acontece. E qual que é a conduta, assim? Orientação com relação ao excesso de medicação. A diminuição dessa dose. Às vezes eu freio o paciente
entra com uma outra medicação para dar uma esfriada nessa medicação. Entendi. Por isso que a Ritalina, muitas vezes, nós indicamos tomar, eu, por exemplo, indico tomar de segunda a sexta. Porque se ele tomar todos os dias, às vezes o organismo entra num ciclo vicioso. Então ele vai querer sempre aumento de dose. Então eu freio ele na sexta-feira e sábado e domingo eu deixo ele descansar. Entendi. Entendeu? É igual criança. Crianças têm relatos de casos que a Ritalina retarda o crescimento das crianças e adolescentes. Ainda bem que controverso. Por isso que a gente fala, toma de segunda a sexta, para não atrapalhar tanto. Entendi. Mas não é uma coisa assim, toda a Ritalina vai Comprovado. retardar? Não sei. Mas a gente tem que monitorar. O Venvanse é a mesma coisa. Mesma coisa. E o Concerta que a Rafa citou? É Da mesma família, É a só o tempo mesma de ação dele vai ser um pouco princípio, maior. né? a mesma coisa. É. Entendi. Eu uso muito pouco o Concerta hoje. Uhum. Por causa de preço, até pouco tempo atrás está tendo dificuldade. A Ritalina, devido ao uso abusivo, a coisa de um mês atrás já estava em falta. Eu não conseguia achar. Tem falta? Não achava. E a indústria farmacêutica? Não tinha um Pois é. princípio ativo. Não está achando no mercado. Aí a gente já pergunta, e o Mercado Livre? Tá cheio. Não tem. Tá O Mercado cheio. Negro? Então, tá cheio. Você já teve contato com pacientes que chegou, assim, por exemplo, que comprava do mercado negro ou de outras fontes, não sei, viciado realmente na droga e precisou fazer meio que um desmame, assim? Já, um paciente eu tive. Ele comprava no Mercado Negro e a avó também ajudava ele a comprar no Mercado Negro, porque o médico não prescrevia. Quando ele chegou comigo, ele tomava em torno de 4 ou 5 Venvanse por dia. Nossa. Uma superdose. Eu mandei ele para internação. Ele foi para Itapira, para o Bairral internar, e ficou lá internado. Nossa. Ele saiu num dia, 2 dias depois ele começou a entrar no vício de novo. A avó estimulava ele a entrar no mercado negro de compra, porque ele ficava mais calmo. Ele tinha algum tipo de distúrbio, algum problema? Eu acho que ele tinha bipolaridade. Esse menino faz uns 3 a 4 anos, foi antes da pandemia. Quando eu mandei ele para o Bairral, depois o pessoal já ficou lá com ele internado. Entendi. Eu não tive mais contato com ele. Eu vi ele só 2 vezes só. Quando ele entrou, aí ele teve alta, tentou suicídio, porque a avó estimulou ele a comprar mais a medicação. Foi para a Unimed, eu avaliei, mandei para o meu consultório, depois de lá eu já fui para a internação. Entendi. Tem alguma outro diagnóstico alternativo, sem ser TDAH e esses distúrbios, que possam ser receitados essas drogas? Para Ritalina é o TDAH, narcolepsia e a depressão. Depressão, não? Sim, quando a pessoa já faz uso de vários medicamentos não tem um efeito, principalmente idoso, quando ele fica mais, a parte cognitiva dele fica mais lenta, você entra com a Ritalina meio comprimido de 1,5 à tarde, de 10 mg, 5 e 5, ele melhora a parte cognitiva, ele dá mais uma animada. Ele volta para a vida social dele. ativa, assim. E o senhor vê muitos jovens, assim, tomando para depressão a Ritalina? Não, Não, é mais para os outros distúrbios mesmo. que é o mais indicado, que é as indicações de primeira linha. Entendi. Sim. Eu acho. Agora, para o Venvanse, para compulsão alimentar, já está aumentando mais essa demanda, porque foi o último trabalho da Sociedade de Cardiologia, a liberação do Venvanse para perca de peso. Para perda de peso. Junto com o BUP, eu prescrevo muito, às vezes quando preciso, Nossa. para evitar uma bariátrica. Nossa, Muito mas Ozempic. agora nessa onda do Venvanse para perca de peso deve ser mais perigoso ainda a automedicação, porque as pessoas nessa ânsia de perder peso e ter o corpo perfeito. Mas normalmente entra eu, por exemplo, eu entro às vezes com uma medicação para diminuir um pouco essa ansiedade dele também. Aham. Porque essa medicação, o Venvanse, ele já vai atuar mais rápido que o antidepressivo, mas eu seguro ele um pouco também nessa ansiedade. Entendi. Porque ele quer tomar de manhã, já quer ver o efeito, já quer perder 2 quilos depois do almoço. Ele não vai, Sim. Sim. entendeu? Então, quando o paciente vem, às vezes, até com uma indicação para avaliação para possível bariátrica, eu sempre sugiro esse tratamento alternativo, antes de ir para bariátrica. O Venvanse. E tem que E o Bup? passar... E pós-bariátrica também. Se ele está perdendo peso assim, com a terapia, atividade física, tudo, eu nem prescrevo. Não precisa. Eu evito até medicação. E antes de receitar, por exemplo, para uma bariátrica ou Venvanse, tem que passar por algum tipo de exame para ver se tem alguma predisposição? Tem. Normalmente, antes de ir para a bariátrica, ele faz um preparo. O que é o preparo? Ele passa por vários especialistas, cada um numa área, e nisso ele vai pedindo vários exames para ver como está o paciente clinicamente, se é indicado uma bariátrica ou não. Normalmente ele passa pelo cardio, pelo pneumo, pelo fisioterapeuta, pelo nutricionista, pelo um psicólogo, pelo um clínico, pelo endócrino e, por último, um psiquiatra. Só que o pessoal tem passado primeiro com o psiquiatra.
Se o psiquiatra liberou, os outros tudo libera. Agora, se ele deixa o psiquiatra por último, e o psiquiatra vê que ele tem algum grau de ansiedade, mesmo os outros profissionais terem autorizado a bariátrica, eu brecando, breca tudo para trás. Não Não dá. faz. Não faz. Digamos que nós, a psiquiatria, somos o final de linha. Se o paciente passar por nós, vai para a bariátrica. Senão, não. Então, ele já entra no consultório já com medo. Mas, de fato, né? Por exemplo, se você tá para um processo de bariátrica, só que a consciência não muda, não adianta de nada fazer o procedimento, E muitos pacientes também perdem, acabam perdendo a bariátrica, né? A cirurgia, o procedimento, justamente por isso, né? Porque existem, já tem uma compulsão, tem uma ansiedade e acabam descontando em outras compulsões ou volta para a compulsão da comida e acaba que vira um ciclo vicioso, né? E aí ele começa a fazer uso das outras drogas, álcool, maconha, cocaína, pá. Entendi. Sim. O uso abusivo de, por exemplo, de outras drogas, tipo assim, a maconha, ou o álcool, ou a cocaína, ela pode ser uma automedicação? Não, né? Porque não é um medicamento. Não. Não Pode tem ser nada uma a ver. dependência. Agora a dependência dele. Aham, Sim. Mas pode causar uma automedicação, né? Pode. Sim. entendi. Uma forma de... soa mais saudável, né? Justo. Tomar medicação do que fazer o uso da droga. Justo. Sim. Entendi. É Bom, isso, Dr. James. Muito obrigada pela entrevista. Foi muito bom estar aqui com o senhor hoje. Muito obrigada por ter dedicado um tempo do senhor, né? Que eu sei que deve ser corrido. Mas é isso. Muito obrigada, pessoal. Esse foi o nosso podcast. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Dose Certa. Eu sou a Maria Fernanda Bueno, aluna do 2º período do curso de Medicina aqui da Unify. E eu sou a Rafaela Amaral, também sou aluna do 2º período de Medicina aqui da Unify. Perdão, o Gustavo caiu, não aguentei. Pode começar de novo. Oh, falei bonitinho. Eu lembrei que tava assim no chão.